A palavra que eu separei nessa noite para nós estarmos meditando, ela mostra exatamente o cuidado de Deus na vida daqueles que creem nele, daqueles que clamam o seu nome. Porque é muito importante a nossa relação com Deus, que haja demonstração de nossa parte para com o Senhor. Tem que haver demonstração constante do nosso amor para com Deus. Tem que haver essa demonstração constante do nosso compromisso para com o Senhor. Porque a Bíblia fala que Deus já provou o amor dele para conosco. A Bíblia nos diz que porque Deus prova o seu amor para conosco, em que enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Deus não precisa mais demonstrar o amor dele, porque ele já o fez. Você tem que crer na morte, no sacrifício e na ressurreição de Jesus, pois essa foi a maior demonstração de Deus de amor para conosco. Muitas pessoas vivem reclamando, dizendo: Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus me esqueceu. Sabe que isso não é verdade. Deus já provou e já demonstrou o amor dele para conosco. Basta que você creia e você receba este amor. Não deixe que pensamentos que dizem que Deus não te ama, que ele não te quer, venham fazer parte de sua vida, porque isso não é verdade. Deus já provou que te ama, e ponto final. Quando foi que ele provou? No instante que ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Porque no instante que eu creio nisso, e que eu tomo posse das promessas de Cristo, através de sua morte, quantas promessas maravilhosas, quantas coisas boas acontecem na vida daqueles que creem. Temos perdão dos nossos pecados, temos nosso nome escrito no livro da vida, temos a certeza da presença do Senhor constantemente conosco. Deus não precisa provar mais nada. Se ele não fizer mais nada por nós, não tem problema, porque ele já fez. O maior ato de amor dele foi enviar Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Agora cabe a nós estarmos provando o nosso amor para com o Senhor. De que maneira? Nosso comprometimento com ele, nossa sinceridade com ele, seguindo ele em verdade, seguindo ele em amor, demonstrando o nosso amor para com ele. O amor não demonstrado é o amor que não é sentido. O amor, quando não é demonstrado, ele não pode ser percebido. Nós vemos muitos casos de pessoas que amam, mas não conseguem demonstrar esse amor. Por quê? Porque não aprenderam a fazer, não conseguem demonstrar. Vamos seguir o exemplo de Deus. Deus demonstrou o seu amor para conosco. Então, que nós possamos demonstrar o nosso amor para com Deus também, através de nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, buscando em todo momento agradá-lo. Porque a Bíblia fala: agrada do Senhor teu Deus o teu coração, entrega a Ele a tua vida, agrade a Ele, e Ele concederá o desejo do teu coração. Essa mensagem de hoje nos fala a respeito. Eu vou começar falando sobre a importância da Bíblia, porque nós, sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, não somos nada. Somos um viajante sem direção. Sabe aquele viajante que está em lugar nenhum, indo para lugar nenhum? É alguém sem a palavra de Deus. O cristão sem a palavra de Deus. Porque a Bíblia tem uma importância muito grande para nós. A primeira importância que damos à Bíblia é crermos que ela é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e serve para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir e para nos dar vida. Quanto mais você ler a palavra, meditar na palavra. Hoje nós temos a facilidade de não somente ler, mas ouvir a palavra através do celular. Então ouça a palavra, lê a palavra, medita nela, porque ela é divinamente inspirada por Deus. A questão da palavra de Deus é muito séria. Ela é um livro muito antigo, e essa antiguidade da palavra, ela começa desde o instante em que o Senhor deu a Moisés aquelas 2 tábuas com as primeiras leis, que a Bíblia fala que foi escrita pelos próprios dedos de Deus. Deus, com o seu dedo, escreveu. Depois o homem foi evoluindo, ele passou a usar o pergaminho, passou a usar o papiro, o pergaminho, e essa antiguidade, não existe um livro tão antigo, tão completo quanto a Bíblia. Por seus 3.500 anos de história, ela subsiste a todos os momentos. Vocês não fazem ideia por quantas perseguições esse livro já passou, quantas tentativas de destruição esse livro já sofreu. Mas Deus, pelo seu poder, da mesma maneira que Ele inspirou para que ele fosse formado, Deus inspira pessoas para guardá-la, para protegê-la, e para, por 3.500 anos de história, manter esse livro completo, desta maneira como ele existe. É muito milagre. É uma antiguidade que não pode ser negada. E esta antiguidade não tira a atualidade da Bíblia.
Essa semana mesmo, alguém me mandou um quadro interessante, falando sobre essa questão desse vírus, da forma como ele é atingido, e que a própria Bíblia mostra alguns versículos, né, dizendo sobre aquele que está infectado, deve se afastar por 14 dias da comunidade, ficar separado. Aqueles que tiver sinais, devem estar tendo ideia de que está contaminado. A Bíblia já mostra vários versículos nesse sentido. Então, a antiguidade da Bíblia não tira a sua validade. E eu escolhi uma história que está no livro de Atos, no capítulo 10, que é um capítulo que mostra a ideia de um homem chamado Cornélio. Essa história surgiu mais ou menos há 2000 anos atrás. Foi bem no comecinho da igreja, logo após a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Os discípulos continuam morando em Jerusalém. E lá naquela região havia um homem chamado Cornélio. E Cornélio, ele tem uma lição, essa história, tem uma lição muito profunda para nossas vidas, que eu quero chamar a atenção de vocês, pois nós temos muito, muito que aprender com esse cidadão. A sua vida, sua maneira de existir, sua maneira de ser. Cornélio, ele era um chefe do exército, ele era um centurião, tomava conta de vários soldados, e ele tinha sob o seu comando, diversos soldados do batalhão romano. Mas a Bíblia fala de Cornélio, que ele era alguém que ele temia Deus. Cornélio, ele tinha uma relação muito interessante com Deus, porque apesar de ele não conhecer a Jesus, não saber quem era Jesus, ele mantinha uma relação com Deus. A Bíblia fala que todos os dias ele dobrava seus joelhos e orava a Deus. É muito comum você ver isso na Bíblia, nos dias de Jesus, diversas pessoas que seguiam a Jesus. E numa dessas orações em que Cornélio está fazendo, a Bíblia fala que um anjo apareceu para ele. Eu queria abrir um parênteses, somente para chamar a nossa atenção com respeito a essa ação dos anjos em nós. Quem são os anjos? O que eles podem fazer? Eu já vi muitos cristãos, não sei porquê, dando ordem para anjos. Anjo, faça isso, anjo, faça aquilo, anjo, venha comigo, anjo, não venha comigo. E é uma confusão que eles fazem. Mas, na verdade, queridos, os anjos, eles são maiores do que nós. Porque a Bíblia fala que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Então, o menor não dá ordem para o maior. Ou estou errado? A Bíblia fala que o Senhor Deus, que é maior que os anjos, ele sim dá ordem a seus anjos a teu e a meu respeito. É Deus quem os usa, os envia com mensagens, com mensageiros, com livramentos. Tem livramentos que nós somos livres de situações que nós nem sequer sabemos, mas temos a certeza que foi a mão de um anjo que nos guardou, que nos livrou, porque humanamente pensando, não tinha como sair daquela situação. Mas Deus envia os seus anjos. Então, quem são os anjos na verdade? Eles são ministradores de Deus. Eles são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, nós temos essa certeza que o Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito. Não é necessário que você fique orando para os anjos. Ore a Deus. Senhor, envia os teus anjos diante de mim. Senhor, nesta viagem, envia os teus anjos para livrar nossos caminhos, nos guardar, para aniquilar a força do mal. Porque lembra que quando Daniel estava orando, por 21 dias, ele orou e a resposta não vinha, porque os anjos estavam lutando nas regiões celestiais com os espíritos malignos. Então os anjos estão aí para fazer aquela luta que nós não podemos fazer. Eles fazem por nós. Mas quem são eles? Eles são espíritos ministradores que servem, que são enviados para servir aqueles que irão herdar a vida eterna. E nós fazemos parte desse grupo. Como eu estava dizendo, no tempo de Jesus, muitas pessoas procuravam por Jesus. Por que eles procuravam por Jesus? A fama de Jesus correu por todos os lugares. Muitas pessoas ouviam falar dele. Lembro de pessoas que clamavam pelo seu nome quando ele passava pelas ruas. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Zaqueu subiu numa árvore para vê-lo. A mulher com fluxo de sangue dizia: se eu estou tão somente tocar em suas vestimentas, eu serei curada. Observe que as pessoas tinham uma ideia de quem era Jesus. E eles procuravam, de alguma maneira, tocar nele, porque eles sabiam, eles tinham a certeza de que eles poderiam ser curados, serem libertos. Se tinha alguém na família opresso por alguma ação demoníaca, quando alguém ia a Jesus, pedia por libertação, aquela pessoa era liberta.
por diversas histórias na Bíblia, nós vemos Deus agindo através de Jesus. E era comum, nos dias de Jesus, as pessoas virem até Jesus. Mas Cornélio, ele não tem nenhum relato dele se relacionando com Jesus, conhecendo Jesus, mas ele conhecia Deus. Ele falava com Deus. E toda a sua família, ele e toda a sua família, eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Atos 10, 2. Observe que ele tinha uma relação com Deus interessante. Não somente ele, mas ele e toda a sua família. Eles oravam a Deus, eram religiosos, eram tementes a Deus. E ele tinha duas características que me chamam a atenção nesse versículo. Ele dava esmolas, ele ajudava o povo e orava continuamente a Deus. Mas observe que o texto chama a atenção, eram religiosos, faziam aquilo por religião. Eles aprenderam de alguém, aquilo era uma boa ação, é uma atitude boa, orar a Deus e dar esmolas, isso faz parte de uma boa conduta, de uma boa vida, então vamos fazer, porque eles eram bons. Nós conhecemos inúmeras pessoas nos dias de hoje, que agem exatamente como Cornélio agia, pessoas boas, pessoas amáveis, que clamam a Deus, pedem ajuda a Deus, e ajudam as pessoas. Observam que eram pessoas religiosas, e pessoas que eram tementes a Deus. Duas características que eu acho muito interessante. Mas um dia, a Bíblia fala que Cornélio estava orando, e por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para o anjo. Eu desliguei. Olhou para o anjo e disse: que é, Senhor? O anjo disse para ele: suas orações e esmolas subiram como cheiro suave, agradável diante de Deus. O que foi que chamou a atenção de Deus referente a Cornélio? O que na vida de Cornélio chamou a atenção de Deus? As suas orações e as suas esmolas. Então, ele era um homem religioso, temente a Deus, fazia suas orações e fazia as suas esmolas. Quando entendemos isso e vemos esse texto, nós podemos observar que Cornélio tinha essas duas características que não pode faltar em nossas vidas. Nos dias de hoje, 2000 anos de espaço entre nós e ele. Mas Deus ainda continua procurando em nós essas duas características. Cornélio, ele se relacionava com Deus, podemos ver isso através de suas orações. Ele se relacionava com Deus. Mas também ele se relacionava com o seu próximo. Ele se relacionava com as pessoas. Podemos ver isso de que maneira? Através de suas esmolas. Através de seus atos bondosos para com as pessoas. Não era alguém que simplesmente buscava Deus, orava e falava com Deus. Ele falava com Deus, buscava Deus, mas não se esquecia também de acolher ao necessitado, de ajudar aquele que precisava de ajuda. Porém, ainda faltava algo na vida de Cornélio. Faltava algo importante para ele. Deus viu que ele era um homem religioso, Deus viu que ele era um homem muito bom, tinha a sua família sob controle, tinha todas as coisas debaixo do seu domínio, seu exército era perfeito diante dele, mas o Senhor viu para ele que ainda lhe faltava alguma coisa, e o que faltava para Cornélio? Ele precisava conhecer a Jesus. Ele precisava conhecer a Jesus. Era fundamental para a vida dele, precisava que fosse completo a vida dele. Não somente as suas orações, não somente as suas esmolas, mas ele precisava acrescentar à vida dele a pessoa de Jesus, o conhecimento de Jesus. Pois a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É imprescindível na vida dos seres humanos, não somente orar, não somente falar com Deus, não somente dar suas esmolas,
mas também conhecer a Jesus. Conhecendo a Jesus, nós conhecemos a verdade, e conhecendo a verdade, nós somos libertos. E Deus, sabendo disso, manda e envia o seu anjo para falar com Cornélio, e dá uma direção para ele, para que ele enviasse alguns soldados, para que fosse encontrar com Pedro, que estava em Jope. E é interessante que Cornélio, ele chama entre os seus soldados, entre todos os seus soldados, ele chama alguns soldados justos, alguns soldados que eram bons, alguns soldados que ele reconhecia como sendo alguém que poderia ouvi-lo, obedecê-lo, sem duvidar. Por quê? Eles eram romanos. Cornélio era romano. Porque um centurião, um homem de tamanha reconhecimento, estaria chamando um judeu, um desconhecido, para vir falar para ele algo importante? Se ele manda alguns soldados que não conheciam, ou que não fosse justo temente a Deus também, eles poderiam duvidar, poderiam questionar, mas ele envia alguns soldados que vão até Pedro sem questionar, e dão um recado para Pedro: olha, Cornélio nos enviou aqui para levá-lo até a presença dele. Deus teve que trabalhar com a vida de Pedro, dar a ele alguns ensinos, e ele então vai à casa de Cornélio. E é interessante que esse momento em que Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a pregar para Cornélio. O discurso de Pedro não é outro discurso, senão apresentando a Cornélio a pessoa de Jesus. O que faltava para Cornélio? Ele sabia orar, ele sabia das esmolas, ele sabia viver uma vida correta, ele sabia ser um homem justo, ele sabia o que fazer com a sua vida no cotidiano, ele sabia o que fazer com a sua vida no natural, ele já sabia perfeitamente como agir, mas lhe faltava um conhecimento extraordinário, e é exatamente esse conhecimento que Pedro vem trazer para Jesus, para Cornélio. E Pedro então começa o seu discurso na casa de Cornélio, dizendo o seguinte, vamos achar aqui. Então Pedro começou a falar: agora reconheço verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Exatamente a vida de Cornélio. Cornélio temia a Deus e fazia aquilo que era justo. O que Deus faz então? Deus vai ao encontro dele, para completar a obra na vida dele. Paulo mais tarde diz o seguinte: aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la. E Deus precisava terminar esta obra na vida de Cornélio. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidades, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu. Como Deus, olha como ele vai falando sobre a pessoa de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E é interessante que Pedro fala: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Porém Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas deram testemunho dele,
de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Observe que o discurso de Pedro, na casa de Cornélio, é centralizado em Jesus Cristo. Ele não fala nada das leis, ele não fala nada agora das questões dele, com as visões que ele teve lá com os animais. Isso já passou. Quando ele começa a falar para Cornélio a mensagem das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, ele se concentra exatamente 100% a sua fala em torno da pessoa de Jesus. Isso é um grande exemplo para nós. Nós temos que entender que existem pessoas justas e pessoas boas, que Deus quer alcançar. E qual é a nossa função então? Levar até eles as boas novas, de paz, por meio de Jesus Cristo. O que as pessoas precisam ouvir é isto, as boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo. Há muitas histórias na Bíblia, muitos atos de Jesus na Bíblia, que demonstram o amor de Deus, a paz que nós recebemos. Então não existe outra razão para nós pregarmos outras coisas, senão Jesus Cristo, como Pedro fala aqui, Ele mesmo morreu, porque eles o mataram, suspendendo ele no madeiro, numa cruz. Porém Deus, ao terceiro dia, o ressuscitou, e ele foi visto por todos nós. A mensagem é esta: ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. Olha que a mensagem de Pedro está centrada na pessoa de Jesus, na história de Jesus. E ele faz o seguinte: Deus faz com que ele fosse visto por nós, não por todo o povo, mas por aqueles que ele de antemão designou, para que fossem e pregassem o Evangelho. E aí Pedro conclui: e ele nos mandou pregar este Evangelho, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. E Pedro, em obediência a essa mensagem, a esse mandato de Jesus, ele está na casa de Cornélio agora, e ele diz o seguinte, fechando o assunto: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. O que Cornélio precisava ouvir era isto. Ele precisava ouvir a história de Jesus, ele precisava conhecer a Jesus. O que as pessoas nos dias de hoje estão precisando é conhecer a Jesus. Não é ficar discutindo nomes, políticas, isso ou aquilo. É falar sobre Jesus. Porque a solução de nossos problemas está em Jesus. A cura que nós precisamos está em Jesus. A paz que nós precisamos está em Jesus. O perdão de nossos pecados nós não encontramos em nada mais, em ninguém mais, senão em Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo do céu, nem acima da terra, nem debaixo da terra, em que nós possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Por isso que é importante você declarar o nome de Jesus sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Olha para a situação e não fique reclamando da situação. Diga: Jesus, eu sei que tu é maior do que esse problema. Jesus, eu sei que tu é maior do que essa dificuldade. Jesus, eu sei que tu é maior do que essa enfermidade. Declare o nome de Jesus. É o que Pedro faz para Cornélio. E a Bíblia fala que enquanto Pedro ainda falava, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Porque onde está o nome de Jesus, aí há a libertação, a cura. Onde está o nome de Jesus, há simplesmente tudo aquilo que nós precisamos. Então, se você está com a sua alma sedenta, com o seu coração sedento, sabendo que falta alguma coisa, isto que falta é Jesus em sua vida. Abra o seu coração, entregue a sua vida para Ele, creia nele, para que você possa receber, conforme a palavra nos diz, perdão dos vossos pecados, mediante o nome de Jesus. Não há outra maneira de alcançarmos perdão dos nossos pecados, senão nos rendemos a Jesus Cristo. Por isso nós sempre dizemos que Jesus, Ele é a solução de todos os problemas. Em Jesus, nós encontramos a solução. Então eu queria dizer para você, encerrando minhas palavras, que não há solução fora de Jesus. Pedro vai pregar, e ele centraliza a sua mensagem no nome de Jesus, porque a necessidade de Cornélio era conhecer a Jesus. Ele já sabia o que fazer na vida natural, mas sabe que a nossa vida não é somente o natural. Nós não vivemos esta vida somente esperando nesta vida. Alguns de 70, 80, outros de 40, outros de menos idade. Não esperamos somente nesta vida. Nós esperamos na vida eterna.
E esta vida eterna, nós alcançamos essa certeza, é através de Jesus, quando alcançamos o perdão de nossos pecados. Então eu queria convidar você agora a fazer uma oração a esse Jesus, pedindo a Ele que Ele entre em sua vida, entre em sua história, entre em seu coração, em cada situação. Apresente ao Senhor agora toda a sua vida, seja qual for a situação, qual for o problema, qual for a questão. Diga: Jesus, venha fazer parte, Senhor, completamente de minha vida. Venha fazer parte, Senhor, de toda a minha vida. Que nós, sem a presença de Jesus, não somos nada. Cornélio sabia no campo natural como viver, mas no campo espiritual ele precisou conhecer a Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, a tua palavra ela é poderosa, Senhor. E o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Não há poder acima do teu nome, Jesus. Eu profetizo agora o teu nome, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossa igreja, sobre as famílias desta igreja, sobre aqueles que foram infectados, sobre aqueles que não foram infectados. Pai, eu declaro o teu nome, Senhor, sobre cada situação, ó Pai, sobre cada dificuldade, Senhor. Eu declaro o teu nome, Jesus. Venha e haja, Pai, haja de forma poderosa, transformando pensamentos, transformando desejos, transformando ações e atitudes, ó Pai, e nos levando cada dia mais a uma vida, ó Pai, que venha demonstrar o nosso amor para contigo. Nós te louvamos e nós te agradecemos e reconhecemos em ti, Jesus, a solução de nossos problemas. Nós te louvamos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Você que nos ouviu, mais uma vez quero te pedir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outros também venham ser alcançados com a palavra de Deus, e tenham também a oportunidade de conhecer a Jesus, assim como nós conhecemos, porque todos, na verdade, precisam conhecer quem é Jesus realmente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Como é sempre de costume nosso, nós precisamos encerrar nosso culto com a bênção apostólica. Então eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé, para que nós possamos receber a bênção do Trino Deus, aquela bênção que nos faz vivos, e traz para nós a presença de que Deus está em nós. Então dizemos que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.